Você quer qual facul, Felipe? Eu queria a USP mesmo. USP, te vejo lá, então. Tomara, eu vejo dois lá. Às vezes eu vou lá também. Sempre tô Vai fazendo... visitar a gente, Sora. Ah, então eu sempre faço algum curso, ou grupo de estudo também. Tem muito grupo de estudo de Direito em Filosofia e de Filosofia em Direito, né? Principalmente Hannah Arendt, que é a minha área. Hegel tem bastante também, porque ele escreve um livro sobre filosofia do direito. Vocês não vão escapar de filosofia tão cedo, turma. Independente de qual curso vocês forem fazer. Mesmo a turma de exatas, ou de bio, também. Então, a gente ainda vai se encontrar bastante. Pessoal, é o seguinte, na última aula aí... Sobre o que foi a última aula mesmo? Ah, a gente começou a fazer a introdução aí na filosofia do século XX, né? A gente terminou de falar sobre Freud e Jung, foi isso, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai falar de um filósofo chamado Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês. Embora a gente já tenha começado a falar da filosofia do século XX, ele ainda está no século XIX, né? Ou, sua louca, né? Você fala do século XX ou do século XIX. Então, vamos lá. Se no século XIX, toda a Europa, assim, seguia a filosofia do Hegel, que tinha desenvolvido aquela dialética hegeliana sobre o espírito subjetivo, entrar em contato com o espírito objetivo, e juntos encontrariam o espírito absoluto, né, que é quando os seus desejos batem com os desejos da comunidade, e aí você tem uma vida assim, completa e plena, e que depois o Karl Marx mesmo vai pegar essa ideia, só que vai colocar isso por materialismo dialético, e depois o Schopenhauer fala da questão da vontade, mas que ela é nunca satisfeita, o Nietzsche, vontade de potência. Então, se vocês perceberem no século XIX, toda a filosofia do século XIX é construída através dessa filosofia de Hegel, tá? Então, ela vai perdurar por muito tempo. Só que tem um filósofo que fala, isso aí não rola, né? Que ele vai se destacar pelo fato de ser contrário da filosofia que estava na época ali, que perdurava na época, que é o Kierkegaard. Então, ele é um filósofo dinamarquês que vai mostrar que o Hegel não leva em conta a questão da subjetividade e da existência do próprio ser humano. Porque a gente não pode falar que a existência do ser humano já está traçada, determinada, que vai se juntar com essa filosofia, com esse espírito objetivo, que é a filosofia de Hegel. Não, o ser humano é imprevisível. A todo instante na nossa vida, abre um caminho de possibilidades, e o que a gente vai escolher é imprevisível. E toda escolha que a gente faz abre um novo leque de possibilidades e assim por diante. Então, ele é o primeiro filósofo existencialista da história da filosofia que vai influenciar diretamente aí toda a filosofia do século XX. Então, por isso que a gente vai dar um passo atrás para poder estudar a filosofia do século XX, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar de Kierkegaard. Na próxima aula é uma aula especial sobre filosofia e literatura, que a gente vai falar um pouquinho de Albert Camus, que é o autor do livro do Mito de Sísifo e também O Estrangeiro. E também um pouquinho de Fernando Pessoa, tá? Vocês estão vendo modernismo em literatura, vocês vão reconhecer algumas características do existencialismo também na literatura, beleza? Alguém já leu O Mito de Sísifo ou algum livro do Camus? Não? Então, quem tiver curiosidade, aí eu coloquei o livro completo em PDF para vocês. É o Mito de Sísifo, não é um livro grande, é um livro que ele começa que ele fala muito sobre a questão do suicídio e da existência humana. Então, são temas bem diversos aí da filosofia do século XIX que a gente viu até agora, por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho a filosofia de Kierkegaard. E o bacana é que o Kierkegaard também vai romper com toda aquela ideia de crítica, né, da moralidade cristã, ele vai ser cristão, tá? E ele leva isso para a vida não como uma questão de religiosidade, mas sim como exemplo moral e ético para ser vivido. Então, ele faz uma crítica, também faz uma crítica à religião, mas ele faz uma crítica aos religiosos hipócritas que frequentam um culto ou uma missa, escutam aquele culto e a missa, que pregam sempre amar ao próximo como a si mesmo, só que saem falando mal assim que o culto termina. Então, é uma crítica aí à questão da hipocrisia do ser humano também, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho de Kierkegaard. Além do que ele é bonitão, né? Vou começar a apresentação aqui dos slides para vocês. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, para aí no meio da aula e pode perguntar, tá? Senão eu vou ficar os 40 minutos aqui falando sozinha. É um saco, tá? Então, dá uma ajuda aí, vamos fazer uma coisa bacana. Então, o nome dele é Søren Agi Kierkegaard, né? Para escrever o nome dele também é um pouco complicado aí, lembra Jardim de Infância, né?
Ele é de 1813 a 1855, ele morre super jovem num acidente, tá? Ele mora na Dinamarca, para você ver como que a filosofia de Hegel vai invadir toda a Europa, chega até mesmo a Dinamarca. Ele vai estudar filosofia e teologia. O interessante dele ter estudado filosofia e teologia é que ele conhece muito bem Santo Agostinho, e vocês vão perceber algumas características da filosofia de Agostinho também, Kierkegaard, e ele é considerado aí como o pai do existencialismo. Por isso que a gente vai estudar um filósofo do século XIX, para poder ver as influências que ele vai ter ali na filosofia do século XX. Então, vamos lá. Então, ele é considerado o primeiro filósofo existencialista, é um profundo cristão e tenta viver seu cristianismo também de forma verdadeira e profunda. E para isso, ele significa estar em constante luta interior, em temer, ter escrúpulos, se angustiar, se rebaixar e se humilhar. Ele vai tentar entender, compreender a vida humana. Para ele, aquilo que a gente tem em nossas mãos é só a nossa existência. A nossa essência ainda não está construída, não está pronta e acabada, tá? Então, daí vem também a ideia existencialista de que a existência precede a essência, contrário de toda a filosofia que existia até então, que a essência já era dada, tá? Aquele espírito subjetivo já estava pronto e acabado. Para o Kierkegaard, não, a gente está em constante construção da nossa própria essência. E ela só é finalizada, essa construção, quando alguém pergunta quem é você, não tem como responder essa pergunta. Você é um constante ser em construção. Isso lembra muito também a filosofia de Heráclito, tá? Que a gente nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque ao entrar pela segunda vez, o rio já não é mais o mesmo, as águas já passaram, as pedras já rolaram, e o próprio ser que entra já é outro. Ele acrescentou algo na sua essência, ele já mudou a sua própria constituição. Então, para ele, aí, o cristianismo não é uma cultura, a cultura é a cristandade, e o cristianismo é um modo de viver, é uma escolha. Então, diferente de você fazer parte de uma religião pelo fato de ser dogmatizado, o Kierkegaard coloca isso muito claro na filosofia dele, que ser um cristão é uma escolha, e ele escolheu ser cristão, não dogmatizado. Então, aí está a diferença também. Cristianismo, para o Kierkegaard, é a inquietação do espírito, é temor e tremor, que é o nome de um livro dele, Temor e Tremor, constante de quem tem que um dia prestar contas da vida que levou e dessa essência que você constituiu lá no fim da sua vida, tá? Então, é uma escolha, e essa escolha é consciente, é racional. Quais são as características aí do existencialismo, do Kierkegaard, que vai influenciar diretamente na filosofia do século XX, né? Primeiro, ele pressupõe que a vida seja uma jornada para a essência do ser. Então, toda essa nossa vida, todo o nosso caminhar é uma jornada para essa construção da essência de quem a gente é. A gente nunca sabe exatamente quem a gente é, porque a todo instante da nossa vida, a gente tem uma possibilidade do novo, de se tornar alguém diferente, de fazer uma nova escolha que vai influenciar completamente na sua vida. Então, a todo instante tem essa novidade, né? O homem, ele é um ser imprevisível. Outra característica importante é que o homem não tem um propósito determinado, como era a ideia desse espírito subjetivo para o Hegel, e sim o constrói à medida que percorre a sua caminhada existencial, aquilo que ele vai se tornando ao longo da sua vida, tá? Uma outra característica bacana e que a gente vai ver muito presente, principalmente na filosofia do Sartre, é a liberdade humana, que é a característica básica do existencialismo. Então, você é completamente livre para poder fazer aquilo que você quiser na sua vida. E aí entra um pouquinho também na filosofia do Agostinho em Kierkegaard, né? Porque essa liberdade, ela gera uma certa angústia. Lembrem-se que em Agostinho, a nossa vontade, ela está rompida, ela está cindida entre os desejos, a vontade pelas coisas do mundo e os desejos, a vontade pelas coisas do céu. Tanto é que o Agostinho fala, meu Deus, me faça casto, mas não agora. As coisas do mundo são boas, me dá prazer, né? As coisas do céu estão distantes de mim. Em Agostinho, essa vontade cindida, ela só é sarada, curada, né? Quando você escolhe. E tanto faz para Agostinho se você escolher pelas coisas do mundo ou pelas coisas do céu. Só que, ao escolher pelas coisas do mundo, você vai ter o medo da perda constante. Então, você encontra uma felicidade que não é eterna. Porque você pode estar feliz com um amigo, só que esse amigo você pode perder, ele pode morrer. Então, não é uma felicidade eterna. Então, você vai estar sempre fazendo novas escolhas. A vontade sempre vai estar sendo rompida novamente. Quando você faz a escolha pelas verdades das coisas do céu, tá? Você vai ter um exemplo de felicidade eterna, pelo menos na vida, na Terra, tá? Mas a felicidade eterna mesmo você só encontra quando você está junto com Deus. Então, nessa escolha pelas coisas do mundo, é uma eterna
busca por novas escolhas, por essa felicidade que seja mais eterna. O que o Kierkegaard faz, né? Essa escolha agora, que antes em Agostinho era pelo céu e pela terra, essa escolha agora é aqui, é na nossa existência. São as escolhas nossas de todos os dias. Só que ela também gera uma certa angústia interior, como se a nossa vontade estivesse rompida. E por que angústia? Porque o futuro é imprevisível. A gente não sabe que caminho vai levar aquela escolha que a gente fez na vida. E aí entra um pouco a questão da responsabilidade, que com o Sartre ganha um novo passo, que é a responsabilidade social. Por isso que o inferno são os outros. As minhas escolhas influenciam a vida daqueles que estão em minha volta. E essa liberdade em Sartre, a gente vai ver, é uma condenação do ser humano. O homem está condenado a ser livre. Essa liberdade tem um peso, porque está em nossas mãos a nossa própria essência, a construção da nossa essência de quem é. Agora não é mais Deus quem dá a minha essência. Eu construo, então a responsabilidade é minha. A existência é minha. O que eu vou fazer com ela depende de mim. Então, deu para entender até agora, pessoal, o existencialismo, mas não me empolgue e fico falando aqui. Turma? De boa, Sora. Ok. Aí, vão avisando aí, porque eu não tô conseguindo ler o chat, nem vendo vocês, eu tô vendo a tela aqui, tá? Então, portanto, não é possível alcançar o motivo de tudo que ocorre na esfera em que vivemos, tá? Não tem como a gente racionalizar tudo que existe na vida, porque na vida também tem muita coisa que é imprevisível. Não se pode racionalizar o mundo como a ideia de Hegel, né? Aquele espírito absoluto seria racionalizado. O ideal é real, aquilo que pode ser pensado existe, e aquilo que existe pode ser pensado. Não, racionalizar a vida, racionalizar Deus, é você atribuir um sentido, um significado. E o sentido e o significado das coisas que constroem a sua própria existência ainda está sendo construído. Então, se você atribui um sentido para quem é a Luísa, por exemplo, eu deixo a Luísa pronta e acabada. E a vida dela não está pronta e acabada. Ela faz escolhas constantes. Então, ela pode se tornar uma outra Luísa a qualquer momento. Não que precise, tá, Luísa? Então, o Kierkegaard com isso também critica aí a racionalização de Deus. Tá? Não se pode dizer quem Deus é. Não tem coisas na vida que não precisam ser explicadas. Essa visão dá margem a uma angústia existencial, diante do que não se pode compreender e conceder um sentido, ou seja, a vida não tem um sentido, a gente que constrói um sentido para ela. E aí fica difícil, né? Porque quando o sentido é dado, você já compreende a coisa diretamente. Agora, quando a vida não tem um sentido, você que dá um sentido, todo esse peso da vida fica em suas próprias mãos e sobre a sua própria responsabilidade. Qual que são as principais diferenças aí do Kierkegaard e do Hegel que é importante vocês compreenderem? Então, primeiro, Kierkegaard, ele discorda do pensamento de Hegel e declara que a obra hegeliana tinha o objetivo apenas de encontrar uma verdade para si. Ele tenta mostrar, nas suas críticas, que o Hegel constrói um sistema só para afirmar a própria filosofia, para a filosofia dele dar certo. Então, ele não leva em consideração essa existência individual que o ser humano pode construir por si mesmo, tá? É como se a essência do ser humano já estivesse pronta e acabada. O Kierkegaard inverte isso. A existência está dada, a gente existe. Agora, a essência não, é a gente que constrói. O sistema de pensamento é irrelevante para a existência do homem, e é a existência do homem que importa para Kierkegaard, né? E o sistema do Hegel é irrelevante diante da existência do ser humano. Outro ponto aí que ele coloca, que o indivíduo é apenas uma das fases da integração da realidade e do mundo. Tá? O indivíduo é muito mais do que isso. O indivíduo não está só integrado com o mundo, ele está integrado com outro indivíduo, com outro ser. Tem a questão das relações humanas também. E por isso que o outro tipo de psicanálise que surge, além da de Freud e a do Jung, é a psicanálise existencialista, em cima do existencialismo de Kierkegaard e depois de Heidegger e de Sartre, que a gente vai ver também os dois nas próximas aulas, tá? Outro ponto importante aí é que a existência humana não pode ser explicada apenas por conceitos. E o sistema é incapaz, o sistema de Hegel, né, é incapaz de explicar a existência humana. Aliás, até hoje, eu não encontrei uma filosofia que eu falo, putz, é essa que seja capaz de explicar a existência humana. Quando a gente explica a existência humana, a gente dá um significado para a vida, parece que a vida perde todo sentido, porque o significado já está dado, né?
E é isso que faz a vida ser maravilhosa e absurda ao mesmo tempo, né? Porque a gente existe, a gente vive, a gente não sabe por que a gente está aqui. Isso é um absurdo, sendo que a gente está aqui. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato dela não ter um significado pronto, acabado, a gente pode inovar todos os dias. Que para a Hannah Arendt, pessoal, só para adiantar um pouquinho, eu adoro falar da Hannah Arendt, né? Aí que está o milagre do novo, tá? É isso que nos conecta a Deus, segundo Hannah Arendt, que é a capacidade de fazer o novo, assim como Deus fez. Ele fez o mundo do nada, a gente também pode, a todo instante da nossa vida, criar algo novo também no mundo, tá? Pensamento aí próprio de Kierkegaard, então. A existência, a subjetividade do indivíduo é o principal, tem que ser levado em consideração. Então, todo existencialismo, primeiro vem a existência do ser humano enquanto indivíduo, aí depois a essência. Isso que é interessante também, quando foi tema de redação, não lembro se foi da FUVEST ou do Enem, uma frase da Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, a essência não está pronta, você constrói a essência de mulher que você quer ser. Você quer ser dona de casa? Ok, beleza, ela é uma feminista, ela luta pela liberdade da mulher. Então, se você escolheu ser uma dona de casa, não tem problema nenhum. Se você escolheu ser uma advogada, ótimo, ela quer dar o apoio também. Se você escolheu ser uma médica, uma professora, tudo bem, então a mulher tem o direito de ser aquilo que ela quer, tá? Então, primeiro existe e depois você se torna uma mulher. É diferente daquele ponto de vista que vai perdurar até mais ou menos a década de 60, né? Aparecia uma grávida e falava assim, tô grávida de uma menina. Já davam a essência pronta e acabada, o significado da vida pelo fato daquela de ser uma menina, né? Tomara que ela seja delicada, que ela arranje um bom marido, que ela saiba ser uma boa dona de casa. Então, a essência daquela menina já estava pronta, o quartinho rosa. Não, calma, deixa ela nascer, deixa ela existir. E aí, depois, conforme ela for tendo responsabilidade na vida, ela vai fazendo a escolha do caminho que ela quer seguir, tá? Essa era a luta da Simone de Beauvoir, que ela escreve num livro chamado Segundo Sexo. Não tem nada a ver com a questão de gênero, como foi aquele bafafá do tema de redação. Então, a existência, essa subjetividade, a escolha, o indivíduo é levado em consideração no pensamento de Kierkegaard, e ele é o primeiro a fazer isso. Ele parte da existência real do ser para compreender a essência, já falei sobre isso, né? Primeiro a existência, depois a essência. Para Kierkegaard, a história tinha transformado o cristianismo em cultura cristã superficial, uma cultura desenvolvida para facilitar responder à busca de um sentido para a vida, com elementos sem importância. Então, essa crítica que ele faz é bem interessante, né? Porque o cristianismo dá um significado para a vida. Ele, além de dar um significado, ele atribui todos os nossos atos a uma questão do futuro que está por vir, né? De você ter o seu paraíso, estar lá direito do lado de Cristo, de Deus, ir para o céu. Então, dá um significado pronto acabado. E o Kierkegaard condena isso. Ele vai criticar exatamente isso, tá? Então, o cristianismo é visto como um instrumento para viver a vida em paz e serenidade. Essa forma de cristianismo esconde e dissimula o verdadeiro aspecto do cristianismo. As pessoas que vivem, que assim vivem, brincam de ser cristãos. Então, para o Kierkegaard, o verdadeiro modo de ser cristão é aplicar os exemplos que Jesus Cristo deu em vida também na nossa vida, né? Então, acolher aqueles que são rejeitados, Jesus Cristo acolhe uma prostituta, um cego, um leproso, então tudo aquilo que era excluído pela sociedade, Jesus Cristo, ele vai lá e acolhe, né? Então, viver como um verdadeiro cristão também é uma escolha, e que não é fácil, por isso que ele coloca a questão da humilhação, da angústia, do temor, tá? Não é fácil ser um verdadeiro cristão em vida, fazer essa escolha para si. E para ele, Deus não deve ser traduzido ou compreendido, ele apenas deve ser vivido, que é o exemplo de seguir uma vida cristã que eu falei para vocês. Quando a gente traduz Deus, quando a gente não atribui uma essência, né, o que é Deus, a gente traduz com a nossa linguagem, e a nossa linguagem é falível, né? Então, tentar traduzir é complicado, agora você tentar sentir ou tentar viver Deus em Deus, para o Kierkegaard, isso que é o importante. Para o Kierkegaard, a gente vai ter 3 estágios, tá? Para poder alcançar essa espiritualidade, esse estágio mais complexo da filosofia de Kierkegaard, que é você viver como um cristão, um verdadeiro cristão e sentir Deus dentro de si. Quais são esses estágios? Vamos lá. O estágio estético é o primeiro estágio, que ele atribui até mais ou menos aos 30 anos do ser humano, né? Que a gente é atraído mais pela aparência, pela coisa material.
A gente gosta mais pelo outro, pela aparência do que pela essência. Então, a gente está ali no começo da nossa existência, ainda fazendo escolhas, ainda no início da construção da nossa essência, de quem a gente vai ser. Passados 30 anos, mais ou menos, a gente muda para o estágio ético, que é quando a gente começa a se preocupar com a comunidade em que a gente vive e que as nossas escolhas passam a ter um peso da responsabilidade das consequências dos nossos próprios atos. Então, seria um estágio ético em que o ser humano percebe que tem certos acontecimentos que ele precisa interferir, que ele precisa fazer parte por uma questão ética de quem ele é, e isso faz parte da essência, da construção da essência do homem também. E vai mais ou menos até os 60 anos de idade, segundo Kierkegaard. E o terceiro estágio é quando ele percebe, de repente ele tem um insight, acho que para quem assistiu o show de Truman percebe isso, o absurdo que a vida é, né? A gente acorda todos os dias, a gente estuda, a gente trabalha, a gente faz faculdade, isso vira uma rotina, como o mito de Sísifo, que o Sísifo é condenado a carregar uma pedra para cima da montanha todos os dias, daí à noite a pedra rola, ele acorda, tem que carregar, então a gente carrega uma pedra todos os dias, e tudo isso não tem sentido na nossa vida. Então o ser humano, ele tem que ser muito mais além disso, que está aqui, além da comunidade, além da própria vida, das escolhas. Então aí o ser humano passa a começar a ir para a interioridade, e aí começa a entrar também nesse estágio da religiosidade, de você viver como um cristão, sentir e viver com Deus. Para o Kierkegaard, tá? Essas seriam as 3 etapas do ser humano para essa construção da essência do homem. Então, o ser humano aí é finito e tem que constantemente fazer escolhas. Essas escolhas podem levar o indivíduo a uma vida ética, e essa vida ética pode levar as pessoas a uma vida de fé. E é na fé que o sujeito pode se encontrar com a singularidade de Deus, por isso que é na interioridade. Também Agostinho, tá? Já é quando você se percebe como um ser que, além disso tudo, desse absurdo que a vida é, que você começa a compreender que a gente não pode ser só biológico, né? Que tem muito mais sentido além disso. E a fé vai além dessa ética. E aí ele toma como exemplo, Kierkegaard toma como exemplo, um exemplo bíblico, que é Abraão, que tem uma batalha ali interna entre o seu estágio ético e o seu estágio religioso, quando Deus envia uma mensagem para ele sacrificar o próprio filho, tá? Em homenagem a Deus, né? Então Deus manda ele sacrificar o filho. E aí começa uma luta na interioridade de Abraão, e ele decide por sacrificar o filho. Como ele prova a fé que ele tinha, ele vive em Deus e vive com Deus. Deus, no momento do sacrifício, manda o anjo impedindo que Abraão continuasse, né? Então ele tem uma briga ali entre a questão ética e a questão religiosa. E o Abraão tem esse salto na fé, mostrando que ele realmente tem fé em Deus e vive com Deus, levando seu próprio filho para o sacrifício. Tá? Então, é esse salto aí na fé, nessa interioridade de Abraão aí que o Kierkegaard tem esse insight do estágio da fé. Então, a escolha de Abraão é uma escolha trágica e conflituosa, como todas as outras escolhas de um verdadeiro cristão, entre agir eticamente conforme Deus, né, conforme o exemplo de Jesus Cristo, ou não também, né. Para o Kierkegaard, aí, a filosofia não deve ser utilizada para justificar o cristianismo, tá? Enquanto religião. Pois o verdadeiro cristianismo é crença e não justificação. Não tem sentido a gente justificar o cristianismo, é uma escolha pela fé. E essa crença é subjetiva, ou seja, a relação com Deus é direta. Não existe ninguém entre o indivíduo e Deus, e a gente não precisa racionalizar Deus, porque Deus, na filosofia de Kierkegaard, você sente. Você não precisa de estar consciente de um Deus, consciente no sentido de compreender Deus, para poder aceitar Deus. Você simplesmente sente. Para o Kierkegaard, também a existência humana é liberdade, pois os indivíduos são o que escolheram ser. O que escolheram fazer da sua existência dentro das suas possibilidades. Tá? Então, não é uma liberdade também incondicional, é dentro das possibilidades que são dadas. Inclusive da possibilidade de não escolher. Então, não escolher para o Kierkegaard também é escolher. E ficar paralisado ou se perder. A percepção dessa possibilidade certo uma causa angústia pelo futuro a ser definido pela liberdade. Futuro e angústia sempre vão conviver juntos aí na filosofia de Kierkegaard, tá?
E as características da angústia, em Kierkegaard, são a ansiedade e a angústia é um medo fora de foco, disperso. Então, quando você sente aquela ansiedade ou aquela angústia, é porque você tem uma certeza do futuro. E a gente não precisa de ter, pessoal, porque a vida é aqui e agora. Tá? A gente perde o foco do agora, projeta toda a nossa escolha para um futuro e cria aquela ansiedade, aquele medo, né? Aquela angústia interna. A angústia do Kierkegaard focaliza sobre a primeira ansiedade experimentada pelo homem dentro da história. É claro que ele vai pegar uma história bíblica, né? Uma passagem bíblica, que foi a escolha de Adão em comer da árvore do conhecimento que era proibido por Deus. Ali foi uma escolha, ao livre-arbítrio, né? Adão podia não ter escolhido, mas ele escolheu comer e assumiu as responsabilidades dos atos, né? E um outro ponto da angústia aí é que a angústia vem do fato da própria proibição de parte de Deus implicar que Adão era livre, que poderia escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Depois de Adão ter comido da árvore, o pecado nasce. Então, segundo Kierkegaard, a angústia precede a ação, né, errada, o pecado ou a ação correta também. Então, a angústia sempre precede qualquer tipo de ação e qualquer tipo de escolha que a gente tenha na nossa vida, tá? Pessoal, a partir de agora, o existencialismo aí, dentro da história da filosofia, vocês vão ver que é uma filosofia muito mais prática, no sentido de que a gente percebe determinadas características psicológicas que já aparecem na filosofia em nossa própria vida, no nosso dia a dia. Então, na próxima aula aí, a gente vai falar um pouquinho de filosofia e literatura, que é o livro do Mito de Sísifo de Camus, que começa com a questão do suicídio, né? Se a existência é nossa, ele vai condenar o suicídio. Porque a gente é sinal de que, diante do absurdo da vida, a gente decide exatamente não ser nada, tá? Então, ele vai fazer uma crítica ao suicídio, vai falar um pouco sobre a questão do absurdo e das angústias do homem. Lembrando que Camus não é contemporâneo a Kierkegaard, tá? Ele já é da década de 40, ele escreve dentro do contexto, não, desculpa, dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, não é da década de 40, vem um pouco antes, é do início do século XX, ele está na França, então ele vive todo aquele momento de guerra ali, que tem fome, a economia acabada, as pessoas perdem seus familiares, né, tem doenças espalhadas, então ele vê que absurdo que é a vida, que às vezes a nossa existência escapa da gente mesmo. E aí ele vai pensar essas questões existencialistas do Kierkegaard dentro da sua literatura, tá? E diversos existencialistas vão escrever livros de literatura também, a própria Simone de Beauvoir e também o Sartre, tá? Tem livros ali que colocam em questão a existência do ser humano e o absurdo da vida. Alguma dúvida aí sobre a filosofia de Kierkegaard, turminha? Vocês não interromperam em nenhum momento, não perguntaram nada? Tá tudo certo, Sora. Vocês estão vivos? Vocês estão aí do outro lado? Sim. Tô Zero vivo. dúvida. Estamos Tô vivos. aqui, senhora, sem dúvidas. Então, tá bom. Turma, então tenho só 5 minutinhos aí de aula pra gente finalizar. Vou ficar aqui com vocês. Eu não vou começar o caminho agora, porque em 5 minutos não rola, né? Prefiro começar uma aula e dar de uma maneira um pouco mais ordenada. Então, a gente vê isso na próxima aula. Na prova, vai cair só existencialismo, de Sartre. Prova quando? Nossa prova é dia 16 de junho. Ai, senhora. É uma prova, eu já montei, tá? 10 questões de alternativa de vestibulares. E aí, a gente vai fazer uma pré-prova em aula mesmo, com tempo, tudo bonitinho, que nem a prova normal de vocês, com 4 questões dissertativas da Unesp, segunda fase. Que cai bastante também. Não é difícil o existencialismo, né? Coloca questões bem práticas. Mas tem alguns termos dentro da filosofia do Heidegger que a gente vai ver, que é o ser em si, ser para si, tem algumas características ali um pouco, não difíceis, mas chatinhas, sabe? Uns detalhes que os vestibulares costumam pegar, então é bacana a gente treinar, mas vai ser feito em aula, tirando dúvidas, não a prova, né? Essa atividade com questões dissertativas, a prova é feita no horário Quem dera normal. a prova ser feita em aula, quem dera. Oi, Lu? Quem dera a prova ser feita em aula. Não. A atividade. A prova vai ser feita em aula normal, tá? Fala, Gabi, microfone aberto. Nenhuma dúvida? Sem querer, Sora. De exatas, não, Tomás, sorte de vocês, né? Eu acho que não. Tá, se não me engano, não tem nenhuma
disciplina de exatas que cai em filosofia segunda fase. Talvez pode ser que na UEL tenha algumas questões, sim, para quem presta a parte de exatas. Na prova da UEL de filosofia é bem pesado. Não sei se vocês vão prestar faculdade em Londrina, mas o Sul, no geral, tem uma tradição de filosofia bem grande. Em todo o Sul. Né? Tanto a faculdade como os vestibulares. Pessoal, então é isso. Por enquanto não, Lívia. Vocês vão pegar a última prova da Unicamp sem filosofia na segunda fase. A partir de 2021 tem, tá? Na primeira e segunda fase. Então, um beijo para todos vocês, uma ótima semana. Obrigada aí por terem participado da aula. E eu encontro com vocês na próxima terça com filosofia e literatura. Tchau, Sora. Tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau, Ruby. Tchau,